Boa tarde, né? Já meio-dia e uma. Boa tarde. Hoje vamos conversar sobre como você pode alavancar sua carreira profissional com segurança, fase por fase, sem colocar o carro na frente dos bois. Eu acredito muito em você crescer profissionalmente com segurança, né? E não investir demais e gastar dinheiro sem ser o momento certo de investir. A gente precisa ver nossa carreira como profissional como um negócio. E vendo ela como um negócio, a gente vai investir gradativamente a partir do momento que a gente também recebe. Então, o dinheiro que vai entrando, a gente vai reinvestindo e crescendo profissionalmente, tá? Não acredito em você pegar todo o dinheiro que você tem e gastar tudo agora, comprando diversos recursos e tudo mais. E eu vou conversar sobre isso hoje, sobre como você pode crescer de pouquinho em pouquinho, sem investir muito. E isso é importante até para quem não tem recurso para crescer profissionalmente, tá? E assim você crescendo na sua carreira profissional. E foi assim que eu cresci profissionalmente. E eu acho que, claro, com algumas variações, mas é esse o caminho que a gente precisa trilhar para crescer com segurança e não gastar dinheiro, falir negócio. Eu digo isso porque eu já tive um negócio, minha família abriu um salão de beleza lá quando eu estava na faculdade. Eu era massagista, né, tinha feito o curso massoterapeuta e foi assim que eu me mantive ao longo da graduação, sendo massagista. E lá nesse salão que minha família abriu, a gente pegou um dinheiro que tinha e investiu todo nesse salão, achando que isso seria o suficiente para faturar mais e para crescer e sair do buraco financeiro que a gente estava. Só que o que aconteceu? A gente pegou todo esse dinheiro, investiu no salão bem bonitinho e eu estava faturando para todo o salão e a gente estava pagando cabeleireiro, manicure com o meu faturamento. Tá? Então eu mantinha todo o salão com as massagens. E o salão não deu muito certo, a gente faliu. E desde então, eu comecei a observar o quanto eu não tinha uma mentalidade empreendedora. Eu queria muito empreender, eu acreditava muito em um empreendimento, mas eu não tinha base para isso. E por que eu não tinha base para isso? Porque eu coloquei o carro na frente dos bois. Primeiro, minha família não tinha nenhum conhecimento sobre salão de beleza, nem intervenções estéticas, nada disso. O único conhecimento que eu adotava, né, que eu tinha, era de massagem e foi a única coisa que deu certo. Então, a gente tem que ter, né, como fase de crescimento, essa primeira fase é muito importante, é você ter o conhecimento em torno da fisioterapia. Tanto técnica, né, de como atuar nas disfunções do assoalho pélvico, mas também o mercado de trabalho e o mercado da fisioterapia na tua região. Então, é muito importante você ter esse olho sagaz para olhar o que está acontecendo no mercado. Por exemplo, agora no mercado da fisioterapia pélvica, o que está explodindo? Coloca aqui no comentário se você sabe. Vou tomar um golinho de água, minha garganta tá uó. O que está explodindo é bandagem pós-parto. Então é algo que a gente precisa olhar, né, no nosso mercado e ver se a gente consegue atuar nisso e ter essa mentalidade de empreendimento, de ser empreendedor, além de ser fisioterapeuta. Então, são duas caixinhas separadas, né? E existem várias caixinhas que a gente precisa, no começo, dar conta para depois a gente começar a delegar. Então, no começo, a gente precisa saber um pouquinho de tudo para depois a gente passar isso para outras pessoas e focar só no que a gente é muito bom em fazer. Então, a primeira fase é foco na base, né, na tua base de conhecimento. Tanto entender o mercado, aprender como precificar, aprender a tua região, quanto está cobrando por aquele serviço, e o conhecimento teórico, né, e prático do ser fisioterapeuta pélvico, né, as disfunções do assoalho pélvico, como atua nelas. Pega esse tempo que você tem. Quem tá no começo tem muito tempo, mas não tem o recurso. Então, o recurso financeiro. Então, pega esse tempo e investe em se especializar, se aprofundar, estudar artigo, falar com outros profissionais, fisioterapeutas e ganhar conhecimento dessa forma. Voltei. Desculpa.
Então, é muito importante você ter essa noção de que você precisa dar conta de várias coisinhas. E é muito bom nesse início que você tem tempo. Então, muitas pessoas reclamam, Estela, eu não tenho pacientes ainda. Eu não tô trabalhando em nenhum local. Isso é muito bom. Por que eu digo que é muito bom? Porque você tem tempo de investir na tua carreira nesse primeiro momento. Você tem tempo de estudar artigos. Você tem tempo de pegar um livro e devorar esse livro. E focar em aprofundar teu conhecimento. E chegar o mais rapidamente possível nesse aprofundamento de conhecimento. E, muito importante, focar nessa captação de paciente. Então, essa seria a base. E existem várias estratégias de captação. Estela, mas nesse primeiro momento não estou conseguindo captar paciente, estou começando agora, né? Se você já está começando a ter essa base de conhecimento científico, saber atuar nas disfunções e colocá-las em prática, seja dentro com seus familiares, seja em você mesmo, é muito importante você saber sentir, mas mais importante você saber o que sentiu na sua própria pele. Então, é importante você saber passar esse conhecimento para o paciente quando você ter esse paciente. Então, é importante você dominar essa base de conhecimento e de conhecimento em relação ao teu mercado. O segundo item é você trabalhar em algum local, né? Trabalhar em alguma clínica, você começar a procurar nas tuas redondezas espaços que carecem da fisioterapia pélvica, espaços que precisam desse serviço. Você pode ir atrás de clínicas que já atuam em traumatortopedia, por exemplo, que aceitam planos de saúde e associar isso um espaço voltado para a fisioterapia pélvica, que não precisa ser um espaço cheio de recursos, precisa de uma maca e você com uma boa capacidade e uma boa vontade de querer dar resultado aos seus pacientes e estudar para isso. Então, eu vou considerar a primeira fase, que a outra é nossa obrigação. Então, a primeira fase seria você tentar fazer parcerias. E essas parcerias seriam por porcentagem. E não você ficar louco por aí querendo alugar turno, abrir sala. Isso são fases, né, que a gente vai passando. E a primeira fase, que eu gosto muito de falar, de fases de crescimento profissional, a primeira fase é você realmente trabalhar por porcentagem. É você ir para uma clínica, fazer uma parceria por porcentagem, e a partir disso você começar a captar seus próprios pacientes, e a clínica vai mandar pacientes para você também. Porém, todavia, entretanto, poucas clínicas são capazes de captar os próprios pacientes. Na minha carreira profissional, eu acho que eu vi 1 ou 2 clínicas que têm esse potencial e têm o conhecimento que é necessário para captar paciente. Então, não é interessante você entregar essa responsabilidade na mão da clínica, porque é algo que a pessoa não sabe, fica esperando o paciente cair do céu. E não é assim que a gente consegue captar paciente. A gente consegue captar por várias estratégias, parcerias, próprio Instagram, enfim, várias redes sociais. Existem várias técnicas de captação e a gente não pode deixar apenas na mão da clínica, especialmente quando você trabalha por porcentagem. Quando você trabalha por porcentagem, é a função dos dois captar paciente, entende? Sua e da clínica. Se só você está captando paciente e a clínica não, você entende que você tem o domínio sobre a sua agenda, sobre a estrutura de atendimento, sobre aonde você leva esses pacientes. Então, é muito importante você ter o potencial de captação de paciente. Quem tem essa capacidade de captação tem o poder nas mãos, entendeu? Então, é muito importante você saber captar esses pacientes. Coloca aqui nos comentários se você tem essa capacidade no momento de captar paciente. Deixa eu botar meu celular para carregar. Só está em 2%, senão essa live vai acabar. Então, é muito importante você ter essa capacidade de captação. Você consegue captar seu paciente. O paciente vem atrás de você ou não. Ou o paciente vai atrás do local que você trabalha. É muito importante ele vir atrás de você. Até porque se aquela clínica não está te valorizando, não está no nível que os pacientes aceitam
de qualidade, é importante você mudar de clínica. Eu digo de nível, por exemplo, eu já atendi em clínica que tinha todos os recursos necessários para um bom atendimento, porém, a parede não era muito bem pintada, tinha um mofinho no teto, a casa era meia mórbida. Então, o que isso faz? Com que o paciente, na primeira visão daquele ambiente, associe essa imagem precária à minha pessoa. E será um trabalho eu mudar essa visão do paciente em relação à minha pessoa. Então, quando você tem o primeiro impacto do paciente em um ambiente organizado e bonito, o paciente já associa essa imagem a um bom profissional. É até chato a gente pensar nisso, né? Que o paciente vai olhar para o ambiente e associar a nossa imagem, mas é o que acontece na mentalidade dele. Imagine você entrando em uma clínica suja, muito simples, com pessoas mal educadas na recepção. Eles vão associar o quê do profissional? Já imagine você entrando numa clínica organizada, com local de estacionamento, com todo o conforto. O profissional pode até ser ruim, mas vai demorar para o paciente perceber isso. Eu não estou dizendo para você ser um péssimo profissional, mas eu estou dizendo que você tendo um ambiente já organizado, não vai te dar tanto trabalho você mudar essa mentalidade, então, do paciente em relação ao seu serviço. Então, esses pacientes, com 3, 4 sessões, eles chegavam para mim e diziam: nossa, Estela, você é ótima. Quando eu entrei aqui, eu me assustei um pouco, mas realmente valeu a pena vir para cá. Mas você entendeu que o primeiro impacto do paciente foi um negativo de aqui não é um bom lugar para eu realizar meu tratamento. Então, quando você trabalha por porcentagem e na parceria, é muito importante você perceber que aquele ambiente precisa ser um ambiente em que existe um investimento na estrutura. E é bom falar isso sobre trabalhar por porcentagem / parceria, porque quando você está trabalhando por porcentagem, você é parceiro daquela clínica, daquela empresa. Você não é funcionário. Então, você vai se posicionar como dono de si e não ficar tentando bajular chefe, que não existe chefia. O chefe existe quando você está em um CLT, quando você é contratado por alguém. Mas quando você está trabalhando por porcentagem, se posicione como um profissional liberal, dono de si. Se vista como isso. Eu já vi em alguns locais um serviço ser por porcentagem, mas o ambiente exigir de você um serviço de CLT. Então, você precisa se posicionar, entender o que você está ali no ambiente de porcentagem. Então, a primeira fase, né, do teu crescimento, a segunda. A primeira é você estabilizar, como eu falei, esse conhecimento técnico e de mercado. O segundo é você trabalhar em algum local por porcentagem, mas na parceria. Mas, Estela, você não falou em CLT em nenhum desses momentos, porque eu não acho que o CLT vai te fazer crescer profissionalmente. Ele pode te fazer ganhar experiência e pode te dar um pouco de segurança, uma segurança mentirosa. É uma segurança que você acha que é segurança, mas tá te privando de um crescimento profissional. O dinheiro vai entrar todo mês, mas você vai deixar de ganhar dinheiro onde realmente tá a fonte do dinheiro, que é você captando seus pacientes, tá? Então, é muito importante você entender que o CLT não te dá isso. O que vai te dar isso é você captar seus pacientes. E a primeira fase para você captar seu paciente e não ter prejuízo profissional de investimento é você trabalhar por porcentagem. Por quê? Você não montou uma clínica, a clínica já estava montada. Você não precisou comprar um ar-condicionado, o ar-condicionado estava lá. Já tem maca. O máximo que você talvez precise investir, dependendo dessa parceria que você faz com a clínica, é alguns recursos que você pode ir adquirindo ao longo da entrada desses pacientes, tá? Então, depende da parceria. Eu já tive parceria em que eu levava todos os recursos. Eu já tive parceria em que a clínica dava todos os recursos, eu ia apenas com meu corpite, meu cérebro atender o paciente. Então, depende da parceria e depende também de como está funcionando e esse investimento. Mas, para você crescer profissionalmente, não é o CLT que vai fazer isso.
CLT é uma falsa sensação de segurança em que 2 pacientes particulares já pagariam por esse valor que você está recebendo de CLT. Vamos dizer, o CLT você recebe o quê? Máximo R$2.000 estourando, tá? Porque o salário mínimo do piso tá 1.700, 1.800, se eu não me engano. E um CLT pagaria isso. Mas imagine, né? Uma sessão de R$150, 2 vezes na semana, faça as contas. Você vê que um paciente particular dá muito mais retorno do que você ficar perdendo o seu tempo 30 horas semanais em um único lugar. Então, é muito importante você captar seu paciente e fazer uma parceria. Ah, Estela, mas eu venho de um lugar de vulnerabilidade. Lá em casa não tem o básico. Eu preciso entrar dinheiro de alguma forma e eu não posso negar essa oportunidade que me deram de carteira assinada. Tá tudo bem. Aproveita essa oportunidade. Você tá precisando. Não é errado, mas você entende que você precisa correr atrás de fazer o seu nome. Você precisa se estruturar para captar os seus pacientes, porque esses pacientes de lá são de lá. E você vai ser submetido a algumas coisas, né? É o que normalmente acontece. Então, eu preciso que você entenda que o CLT não vai te fazer crescer profissionalmente. Então, atrelado a você estar no CLT, imagine que você precisa melhorar e valorizar o seu nome, mesmo você estando lá, tá? Mesmo você tendo essa segurança, que é falsa. Mas você não sabe captar paciente ainda e você tá precisando estudar mais sobre isso, tá tudo bem. Então, faça as duas coisas atreladas e vá investindo no teu crescimento profissional, que é captar os seus pacientes, formar o seu nome como profissional fisioterapeuta e dar resultado a esses pacientes, tá? Então, essa primeira fase seria captar, segunda fase, né, seria captar os seus pacientes e atuar em uma clínica por porcentagem, que o investimento é mínimo ou quase ou nenhum, dependendo da parceria que você está fazendo. O investimento você já fez, né, que foi sua formação profissional. A terceira fase, né, desenvolver o conhecimento técnico e de mercado. Trabalhou em captação de paciente e levando esse paciente para uma porcentagem. Por favor, não faça isso que eu fiz, de captar um paciente e levar esse paciente para o seu CLT. Você está perdendo dinheiro. Então, quando você conseguir captar seu paciente, já tem uma parceria de porcentagem. Então, pega esse paciente captado e leve para a clínica por porcentagem, entendeu? Então, você precisa ter esse know-how, né? De tipo, não faça isso. Que eu fiz muito isso. Então, captou esse paciente, leva para a parceria, porcentagem. E assim você vai se estabilizando até o momento que você vai botar na ponta do lápis e ver que talvez aquele CLT ou talvez aquela porcentagem, se você só estiver na porcentagem, não vai mais valer a pena. Porque está te custando tempo e tempo é dinheiro. Tempo é o tempo que a gente precisa para ganhar dinheiro, né? Então, quando você vê que aquele ambiente, aquele local que você está, não está te permitindo ganhar mais dinheiro e você está saindo no prejuízo, volta na ponta do lápis e você vai para a terceira fase do crescimento profissional, que é aluguel de turno. Então, você só aluga turno quando você está com turno cheio em porcentagem. Tá? Então, quando você está com turno cheio em porcentagem, teoricamente, você, ao longo desse tempo, foi investindo nos seus recursos, foi investindo no seu crescimento, o dinheiro começou a entrar, você começou a investir talvez na formação, talvez em algum recurso que você queria mais, no seu posicionamento, e depois disso você vai para aluguel de turno, em que você precisa de 5 pacientes para encher 1 ou 2 turnos. Entende como você precisa de pouco para crescer profissionalmente? Então, você, nessa terceira fase, que é o aluguel de turno, você vai atendendo, captando os pacientes, levando para o aluguel de turno, aumentando a quantidade de turnos que você loca. E no momento que você botar a ponta do lápis e observar que esse aluguel de turno está sendo, assim, seria mais interessante você montar o seu próprio espaço e talvez chamar outras pessoas para trabalhar com você por porcentagem também e não contratá-las por CLT, que eu sou contra isso. Então, você assim monta o seu próprio espaço no local que você
atende esses pacientes no bairro, naquela zona, ou numa zona que você vê que é mais lucrativo ainda você atuar. E nessa fase de crescimento profissional, você vai começar a entender mais sobre o mercado, entender mais sobre precificação, sobre como fazer o paciente gostar do atendimento, e assim você vai crescendo profissionalmente, tá? Então, são 4 fases que eu falei até agora. Primeira é estruturar, né, o conhecimento em volta das disfunções do assoalho pélvico, da obstetrícia, enfim, a área que você quer atuar. E focar no conhecimento. Segunda fase é captar os seus pacientes e levá-los para a porcentagem. Terceira fase é alugar um turno. E assim, dependendo, você já teria que ter alguns recursos, dependendo desse turno, né? E última fase, realmente, é montar a sua sala. É entender que precisa ter uma visão realista do momento que estamos vivendo, né? Para não dar um passo maior que a perna, como diria minha mãe. Exatamente. Eu recebo muita mensagem de fisioterapeuta dizendo assim: Stella, eu vou abrir minha clínica amanhã. Como eu faço para captar paciente? Só porque você tem o dinheiro para abrir seu negócio, não significa que ele vai dar certo. Até porque esse dinheiro inicial que você tem, ele é escasso e ele vai chegar no fim, em um momento. O dinheiro é o menos importante fator que você precisa para montar o seu negócio. O que você precisa para montar o seu negócio é ter paciente. Tendo paciente, vai tendo entrada de fluxo de caixa. E assim você vai reinvestindo em recursos, em conhecimento profissional, em crescimento profissional de ambiente, até chegar um momento que você abre o seu negócio. Então é exatamente isso, não botar, não dar um passo maior que a perna, né? E eu separei duas dicas muito importantes para você, para que você precisa abrir o olho e observar no teu negócio neste momento. Então, nesse momento agora, abra os olhos e veja a sua carreira profissional. Então, fique no olho do faturamento. Muitas pessoas estão trabalhando por porcentagem, mas não tem noção de quanto o plano paga, de quanto é a porcentagem de direito da sessão, de quanto é que está gastando em transporte. Então, é muito importante você ficar de olho no faturamento atual, nas porcentagens, nos valores que o plano paga, no valor da guia, no tempo que a guia leva para entrar. Então, fique de olho no seu faturamento, porque é nesse momento que você está de olho no seu faturamento que você vai ver, está na fase de dar um próximo passo. E a gente precisa respeitar isso se você quer crescer rápido. Eu acho que eu deveria ter crescido muito mais rápida profissionalmente se eu tivesse respeitado isso. Porque eu sentia que já estava na fase do próximo passo, o meu faturamento dizia isso, que eu estava perdendo dinheiro ficando naquele ambiente. E eu me mantinha lá porque eu fazia amizades, tinha aquela falsa sensação de família, que não é família. São colegas de trabalho que você gosta, que você ama, que você vai levar pra vida, mas que você vai desertar quando for o momento. E esse momento é o momento que o faturamento mostra. Então, bota na ponta do lápis. Você ganharia mais agora, ficando porcentagem ou alugando turno? Quanto ao aluguel de turno? R$100, 150? Para atender 5 pacientes. Você tem esses 5 pacientes captados por você. Se você mudar, esses pacientes vão com você? Então, você precisa pensar nisso. Olho no faturamento, tá? O faturamento vai te dizer o momento de mudar de ambiente, de mudar de carreira e mudar. E também no que o paciente fala, né? O paciente vai dizer: aqui é meio estranho. Aí, pronto, eu mudei de ambiente recentemente. E só depois que eu mudei de ambiente recentemente que os pacientes me disseram: aqui é bem melhor, doutora. Lá não gostava muito, não. Mas eles não diziam isso antes, entendeu? Então, esses detalhes que você observa, que você sabe que a sua sala tá meio sujinha ali, que é um caminho meio estranho para chegar na sua sala, que a calçada tá destruída, que não tem onde estacionar o carro, você sabe. Mas você fecha os olhos e finge que não vê. Mas o paciente vê e ele não vai falar para você. Então, é muito importante ficar de olho no faturamento e no seu ambiente. Outra coisa que eu anotei aqui, eu já acabei falando, leve os seus pacientes ao lugar certo. Não leve o seu paciente para um lugar que você não sente bem profissionalmente, que não te valoriza, que tira o seu poder de ação, que tira o seu poder de decisão, que te limita.
tá? Então, leve seu paciente para um lugar que você se sente bem e que te faz crescer profissionalmente. Então, o mais importante aqui, se eu puder dar só um conselho, é olho no faturamento. Organize. Se possível, faça o seu faturamento. Se possível, pegue uma planilha. Todo paciente atendido, coloque nessa planilha, tá? Porque isso é um dos maiores defeitos do fisioterapeuta, é não gostar de administração e delegar para o outro. Delegar não, fechar os olhos e empurrar essa responsabilidade para os outros. E a fisioterapia é muito rica. A fisioterapia dá muito dinheiro, mas você precisa tomar conta dessas questões que o fisioterapeuta não dão. Você acha que os médicos por aí estão abrindo clínica e colocando fisioterapeuta por quê? Porque dá dinheiro. Você acha que existem administradores abrindo clínicas de fisioterapia por quê? Porque dá dinheiro. Agora tá na hora da gente, fisioterapeuta, tomar para si essa visão de que a fisioterapia dá dinheiro e pegar isso pra gente. Tirar esse dinheiro do bolso dos outros e colocar no bolso do fisioterapeuta, tá? Não tá no momento da gente deixar outros profissionais se responsabilizarem pelo nosso crescimento, porque eles vão dar uma merreca e ficar com todo o dinheiro que a fisioterapia dá, tá? Então, fica aqui essa live para abrir os olhos de vocês. Vou dar uns minutinhos, 3 minutinhos para ser exata, de dúvida. Se você tem dúvida, tire agora. Uma dúvida que eu recebo muita, porque eu lembrei agora. Muitas pessoas perguntam como é que funciona a porcentagem. Qual a porcentagem que eu devo cobrar para o ambiente que eu estou? Isso depende do ambiente e como está esquematizada essa parceria. Primeiro, de quem é o paciente. Então, se o paciente é seu, você já está na vantagem. Então, você pode aumentar um pouquinho a sua porcentagem. O segundo item, de quem são os recursos. O eletroestimulador, o biofeedback, as luvas, quem vai comprar, o gel, eletrodos descartáveis. Quem está responsável por isso? Você ou a clínica. Se a responsabilidade for sua, a porcentagem vai aumentar para você também. Então, porque eu já conheço meu público. Miriam, aí eu já sei o que o pessoal pergunta. Então, o que acontece? Normalmente é uma parceria 50%, né? O local tá dando o ambiente, a clínica tá dando o ambiente e você tá dando expertise de conhecimento. Porém, se você está captando o paciente, então 50 ou 50, né? Se você está captando o paciente, vamos dizer que 60 vai para você. Se você está dando recurso, 70 vem para você. Agora, o contrário, porcentagem. A clínica está providenciando todos os pacientes, só vem pela clínica. E eles estão dando os recursos, aí fica 70% para a clínica, o resto para você, tá? Então, eu gosto de inverter o jogo, captar o meu paciente, ter os meus recursos, porque no momento que não tô gostando do ambiente, tá decaindo, o paciente tá reclamando, eu vou para um lugar melhor. Levo meus pacientes para lá, que paciente é o dinheiro, né? Quem tem um paciente que manda no jogo. E você, se alguma coisa acontecer, ele tratarem mal, você tá bom, tchau. Foi um prazer, gosto muito de vocês e é isso. Vou-me embora para um ambiente melhor e pronto, é isso, entendeu? Porque o paciente tá junto com você. Agora imaginem que a clínica tem os pacientes e os recursos, você fica na mão deles. E eu não gosto disso. Eu gosto de não ter a pessoa na minha mão, mas tomar as decisões que eu quero tomar para minha carreira profissional. Isso me dá muita liberdade. Então, hoje eu capto meus pacientes, os recursos não são meus mais, no ambiente que eu tô tem os recursos, então meus recursos estão aqui em casa, mas é isso, entendeu? Vamos trabalhar para o que é melhor para você profissionalmente, tá bom? Então, esses foram os passos para você alavancar na carreira profissional, vou recapitular. São 4 passos: conhecimento técnico e captação de paciente, conhecimento de mercado, trabalhar por porcentagem. Seus pacientes que foram captados particulares ou plano de saúde, pode ser plano de saúde também, vem para porcentagem. Conseguiu lotar algum turno com paciente particular, você vai pro turno. Aí você pode ficar com os dois, não tem problema. No porcentagem, eu fico com plano de saúde, que lá na clínica tem um plano bom que paga bem direitinho, e
O aluguel de turno, eu vou levar meus pacientes particulares, que eu captei por indicação médica, por Instagram, por Google Meu Negócio, por parcerias. E última fase, que é abrir o seu próprio negócio. Porém, para abrir o seu próprio negócio, você precisa enchê-lo de paciente particular. E plano de saúde vai ser secundário, se valer a pena financeiramente, tá? Plano de saúde não vai ser a primeira estratégia de captação de paciente. Ela é a última, e para só aumentar faturamento. Então é isso, muito obrigada a todo mundo por essa live. Passei 1 minuto do tempo, foi um prazer. E é isso. Beijo, amei falar com vocês. E tchau, tchau. Ai, cadê aqui?